Sejam muito bem-vindos, Pedimcast número 63. E hoje, mais uma vez, o dueto aqui, eu e Arnildo, para falar de um tema que é muito frequente na terapia intensiva e é um desafio para todos os profissionais. Já falamos desse tema em alguns momentos específicos, mas não com uma abordagem direcionada, que é sobre abstinência e delírio. É algo bem recorrente e um assunto cada vez mais falado, né, Arnildo? Se a gente pontuar que seja um assunto novo, não é novo. Tanto uma situação quanto a outra, elas são conhecidas já há décadas. O que parece que estar havendo, né, particularmente nos últimos 10 ou 15 anos, é uma valorização maior. Passou-se a dar mais importância. Inicialmente na terapia intensiva de adultos, mas hoje já fazendo parte do nosso dia a dia na UTI pediátrica. E as explicações para isso são várias. Primeiro porque houve, com a maior sobrevida das crianças internadas em UTI, dos pacientes que internam em UTI, isso passou a significar mais tempo em ventilação mecânica, mais tempo recebendo analgesia contínua e sedação contínua. E aí, a partir disso, aumentou então a possibilidade de um paciente que interna em terapia intensiva passar por esses dois fenômenos, tanto da abstinência quanto do delírio. E mais recentemente, no reconhecimento do impacto que essas duas situações têm sobre o indivíduo. Inclusive, de modo redundante e paradoxal, aumentando também o tempo de internação. Em algumas casuísticas, alguma série de casos, inclusive com a associação e correlação com maior mortalidade no grupo de pacientes que tiveram principalmente delírio. E aí, eu acho que é bem confuso quando comentamos delírio e abstinência para o profissional. Didaticamente, como a gente diferencia as duas coisas, o que é uma coisa, o que é outra, a gente pode até abordar de forma separada, mas na prática ali, como que a gente consegue delimitar, né? Onde entra um, onde acaba o outro? E as duas situações, inclusive, podem coexistir no mesmo paciente, né? A abstinência, por muito tempo, ela esteve muito relacionada a pacientes que faziam uso de medicações ou substâncias que são consideradas ilegais, né? Particularmente usuários de heroína, né, no continente americano e europeu. Tanto é que hoje orienta-se que o termo mais correto é síndrome da abstinência iatrogênica, essa que está acontecendo dentro das nossas UTIs, porque é um produto do tratamento. Iatrogenia não significa erro, né? Uma consequência do tratamento da terapêutica instituída ao paciente. Então vai muito pelo histórico, pela anamnese, né? Exatamente pelos fatores de risco associados. Então a abstinência ela vai acontecer principalmente em crianças e outros pacientes, incluindo adultos recém-nascidos, que fizeram uso de benzodiazepínicos, que fizeram uso de opioides, que são as duas medicações que mais têm relação com a abstinência. Mas hoje se fala também em abstinência à cetamina e até mesmo aos alfa-2 agonistas de ação central, embora numa incidência significativamente menor. E o delírio, além do uso de fármacos, né, de fármacos contínuos, benzodiazepínicos, opioides, existe a questão ambiental também, que são pacientes que são privados do seu ambiente acolhedor, que é o ambiente doméstico, que ficam com restrição, seja restrição mecânica, restrição imposta pela condição de saúde, que de certa forma não tem mais um ciclo de sono e vigília, que estão expostos a ruídos desnecessários, né? Então, o componente ambiental ele pesa muito sobre o delírio, diferente da síndrome da abstinência iatrogênica, que tem uma correlação mais com o uso de fármacos, particularmente fármacos contínuos por tempo prolongado. E o delírio tem um desafio adicional, é o subtipo dele, né? Estamos acostumados a falar abstinência, agitação psicomotora, choro, né, incessante, não consolável, o delírio também hiperativo com essas características, mas o delírio lá que é difícil às vezes da gente perceber que é aquela criança mais hipoativa, né? Se é aquela criança mais introspectiva, mais fechada, mais aérea, que também é um desafio para o profissional. Isso foi bem lembrado, né? Então, classicamente existem as três formas. E por incrível que pareça, cada vez mais o delírio hiperativo é o menos comum, apesar de ser o mais facilmente reconhecido.
O hipoativo, ele tende a ser não valorizado, até porque, assim, muitas vezes é uma criança que não traz como consequência a agitação. Então ela está quieta, ela não necessita de sedar, não necessita de nenhum cuidado específico, porque ou ela está quieta demais, ou ela está dormindo demais, mas não significa que ela não esteja exposta à fisiopatologia do delírio hiperativo. E existe ainda a forma mista, né, que cada vez mais tem sido a mais frequentemente reconhecida. Então ele vai alternar períodos de delírio hipoativo com outros em que ele fica mais hiperativo. A terapêutica é muito semelhante, né? Eu acho que o desafio maior é o reconhecimento mesmo. O reconhecimento e a questão preventiva. Pensando no delírio especificamente, quando a gente pensa na questão ambiental, parece a sensação que eu tenho é que é muita coisa difícil de mudar. A gente tenta amenizar, mas se tratando de um ambiente de terapia intensiva, que é um ambiente barulhento, por mais que a gente tenta manter ali os cuidados agrupados, nem sempre a gente consegue manter essa viabilidade para todas as situações. Compreendemos o quanto essa criança, uma vez que ela chega lá, né, por mais que a gente tente tomar todos os cuidados, a sensação que dá é que todas vão passar, de certa forma, por uma alteração nesse sentido. Né? O delírio ele passou por 3 fases, digamos assim. Né? A primeira fase em que ele não era reconhecido. E aí os sintomas eles apareciam e acabavam mimetizando com outras situações, quase sempre como uma simples agitação psicomotora ou mesmo uma hipoatividade exagerada. Aí, uma vez que ele passou a ser reconhecido, passou a ser diagnosticado, houve uma corrida, né, pelo tratamento farmacológico do delírio. Hoje nós temos algumas opções terapêuticas, depois a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas, de modo mais recente, em 2022, né, quando houve uma grande revisão sobre o uso de analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares em terapia intensiva pediátrica, bem específico, passou-se então a valorizar muito mais a questão do controle ambiental. Então, além do tratamento de prevenção, né, evitar alguns estressores, evitar o uso de determinados fármacos, promover o rodízio entre os fármacos que são utilizados e até mesmo procurar, de certa forma, melhorar o local onde a criança está internada, né, o meio ambiente em que a criança está internada, auxiliam bastante na prevenção. E essas mesmas medidas comportamentais, hoje se fala até em higiene sonora, né? A questão da luz, né? De você tentar promover períodos sem exposição à luz para essa criança, é terapêutico também. E até se coloca que quando se faz essas medidas comportamentais, essas medidas de meio ambiente de forma de alta performance, de maneira efetiva, eficaz, que em teoria o próprio tratamento farmacológico pode ser dispensado pela simples melhora no meio ambiente que essa criança está, no local em que ela está internada. Até a promoção do sono mais fisiológico, né, que é um desafio muito grande, que vem em conjunto com vários desafios, mas a mudança do ambiente, tentar... A gente sabe que a estrutura é uma estrutura fria, né? Vamos dizer, a UTI é um ambiente frio, por mais que ele esteja enfeitado, é um ambiente diferente, mais difícil do lúdico ali para a criança. Mas tentar trazer realmente a família, né? E é um ponto crucial. O quanto é importante a gente não só garantir o direito da permanência do responsável 24 horas, que ele fique na UTI, de manhã à tarde, que ele passe a noite ao lado do filho, como também permita que ele traga objetos pessoais da criança para ficar com ela ali no leito durante a internação. Que são coisas que, de certa forma, vão remeter essa criança a uma recordação da sua casa, né? Tentando amenizar um pouco esses impactos. Eu vi uma vez, eu acho que foi alguma postagem, não me lembro bem aonde, da instituição de alguns hospitais que colocam um prontuário afetivo da criança no leito. É uma coisa que eu fiquei bem instigada, assim. Foi uma enfermeira do pronto-socorro até que compartilhou comigo, a gente tentar instituir isso lá na nossa UTI, o quanto que isso deve impactar positivamente. O que seria esse prontuário afetivo? Ali na beira do leito,
ter o que essa criança gosta de fazer, como ela gosta de ser chamada, né? O que ela gosta de assistir, algo que remeta a um prontuário não médico, né? Não é de saúde ali que traga alguma coisa específica da condição de saúde, mas da questão psicológica, como ela gosta de ser tratada, né? Até isso, para o profissional, quando vai chegar para ela, você vê lá o prontuário afetivo, gosta de cafuné, né? Gosta de uma massagem, gosta que canta tal música. De certa forma, a gente consegue humanizar um pouco mais o ambiente, que, querendo ou não, pode não anular completamente os efeitos do delírio para aquela criança, dependendo do grau de gravidade, tempo de internação, mas talvez consiga amenizar, né, essa incidência, ou pelo menos a sintomatologia. E, de fato, tem todo o sentido, né? Porque o perfil da criança que interna uma UTI pediátrica, ele é bem dicotômico, né? Ou é aquela criança saudável, que interna muitas vezes por uma situação de pós-operatório e vai ficar pouco tempo na unidade. Isso. E a outra é aquela que já tem uma condição crônica complexa, que já tem um antecedente e que vai ficar ali muitas vezes entre 2 e 3 semanas internadas. Ou até mais, né? Ou até mais. A gente tem atualmente uma criança que está há 42 dias, né? Então, assim, são crianças que necessitam de uma internação prolongada. Se a gente não para pensar, essa criança que está internada há 42 dias, ela está nesse período de tempo olhando as mesmas 4 paredes, olhando o mesmo teto, exposto à mesma luz, né, e até com risco de estar exposto a essa luz 24 horas por dia. Então, nada que seja parecido com o seu ambiente anterior. Então, realmente, se ele tendo as figuras, os objetos que ele reconhece como dele, ou que remetam ao seu ambiente doméstico, à sua casa de origem, certamente vai auxiliar em muito o desenvolvimento ou mesmo o tratamento do delírio, uma vez que ele já está instituído. E a presença dos pais, né, 24 horas por dia, já está comprovado, né, que reduz a necessidade de sedação intermitente. E hoje a gente sabe que a sedação intermitente é muito pior do que a sedação contínua quando se fala em delírio. Então, de certa forma, ajuda não só a ter o pai ou ter a mãe, aquela figura de afeto dele junto com ele, como ele será menos exposto a um dos principais fatores de risco para o delírio, que é a sedação intermitente. Só para termos de curiosidade para quem está nos ouvindo, né? Parece que é tão batido essa questão de falar, o pai e a mãe é um direito estar ali, mas quando a gente vai conhecer realidades de outros locais, a gente percebe que não é bem assim, né? Às vezes é porque a estrutura física não permite, às vezes alguns camuflam ali, né, a visita estendida, mas não a permanência dos pais ali 24 horas. E aí compartilhar com vocês, recentemente a gente foi dar uma palestra né, a convite da SOTIPA, que é a Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná, e foi em Cascavel. E uma das palestras foi com relação ao cuidado centrado na família mesmo, dentro da UTI, como operacionalizar. E lendo um pouco mais sobre o tema, eu encontrei um artigo da Coreia do Sul e me chamou muito a atenção, porque é um artigo super recente, muito bem estruturado, um artigo qualitativo que foi publicado em 2023. E ali trouxe um relato das mães, né? O desespero. Parece que é um artigo que te pede socorro a hora que você está lendo. E elas contam de uma experiência de um determinado hospital lá, de que elas podem sim ficar no hospital, só que elas não podem estar ao lado da criança internada na UTI enquanto a criança está hospitalizada. Ou seja, elas ficam num cômodo do hospital e elas podem entrar 2 vezes por dia para visitar essa criança. De manhã, uma vez à tarde, e essa visita dura 30 minutos. Mesmo que a criança esteja estubada, chamando a mãe, elas não podem ficar mais do que 30 minutos. E a hora que você vai ler o relato, né, o relato ali é de muita contenção física, mesmo a criança não estando em ventilação mecânica, para manter essa criança ali no leito. Então, eu fico pensando, parece que é tão óbvio, né, falar assim, olha, inserção da família, mas quando a gente vê isso, e a gente fez uma revisão extensa com relação à inserção da família em vários locais do mundo, né, que a gente pensa, a família dentro da UTI em vários locais, o problema e as dificuldades não se limitam só ao Brasil. Né, não se limita só a algumas regiões específicas do Brasil, umas mais, outras menos. Mas essa questão ela é debatida a nível mundial. Então, o quanto que o profissional realmente ele precisa
desmistificar a não entrada, né, do pai e da mãe. É um direito adquirido por lei, mas que é um desafio entrave em muitos países também, não só o Brasil. Mas o quanto isso realmente é uma coisa que vai lado a lado ali na prevenção do delírio, é você ter um familiar ali do lado, né? Sem dúvidas, foi uma contribuição, né, que nós já falamos isso antes, inclusive, né, que nem sempre a gente foi adepto dessa ideia, né? Nós tivemos épocas em que realmente as crianças tinham direito a 1 hora por dia de visita, né, das 15 às 16 durante a semana, das 14 às 16 nos finais de semana. E aí realmente o impacto maior era ver esse horário das 16 horas quando os pais saíam, né? Então, se a criança está entubada, teoricamente ela não demonstra a falta que ela está sentindo, mas não anula, né? Porque muitas vezes ela está sentindo, ela está percebendo tudo que está acontecendo em volta dela. Mas para as crianças que estão extubadas, o impacto é bem maior, né? Então, realmente, a gente vê até hoje, né? Eventualmente, apesar da possibilidade de ficar 24 horas, nem todos podem ficar, mas quando eles permanecem um certo tempo e precisam sair, quanto que esses bebês sentem, né, a falta dos cuidadores que estão ali junto, né? E a própria contenção física, que acaba sendo uma consequência desse afastamento, também tem relação com o delírio, né? Também é um fator de risco para o delírio. Isso é muito notado nos adultos, mas nas crianças também existe essa correlação. O simples fato de você conter fisicamente esse paciente no leito é um fator a mais para o desenvolvimento de delírio. Então, essa abertura, digamos assim, no nosso caso foi algo meio progressivo, né? Então, dessas 2 horas, depois passou a ser das 8 às 18, né? E hoje, 24 horas por dia, inclusive para aquelas que estão em isolamento aéreo, né? Então, o ganho para a criança foi extremamente significativo. Me marcou muito algumas falas desse artigo, eu li vários mesmo. Mas uma fala foi da mãe falando que entrou para ver a criança em volta de máquinas frias, barulhentas, e a criança amarrada como se fosse um cachorro, com os braços e as pernas, mesmo não precisando da ventilação mecânica e mesmo chamando por ela. E lá, nesse contexto, né, desse trabalho, as mães verbalizam medo, né, de falar e de contrapor o profissional, com medo dela de não deixarem mais entrar, com medo de alguma, né, situação que possa acontecer ali e elas perderem alguma vantagem de estar próximo. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que abrir portas para discutir cada vez mais, e o tema do delírio ele vem muito a esse favor. Agora, um outro ponto é a questão também da subnotificação. A gente hoje trabalha, eu percebo, quando a gente fala de delírio, abstinência, às vezes vai muito nos achismos, né? Porque nem todas as instituições vai ter implantado instrumentos específicos para conseguir uma mensuração adequada. Então, também essa questão do eu acho que eu acho que não é, eu acho que pode ser, sem a gente ter uma instrumentalização também é difícil, né? Porque a gente não consegue aí nem mensurar a incidência e prevalência de uma forma adequada. Até porque tem essas variações clínicas ali dos 3 tipos, né? Mas é essencial mesmo que se tenha uma avaliação que seja metódica, né? Que seja rotineira nos serviços. Existem escalas que são sugeridas, né? Na maior parte das vezes, quando se fala em delírio, são escalas mais comportamentais, né? E a escala RAS é o tronco comum de todas elas, né? Porque ela é importante para avaliar principalmente o delírio hiperativo, né, numa situação em que a criança encontra-se mais agitada, mas hoje também utilizada para o delírio hipoativo, uma vez que ela tem uma pontuação que decresce também, né? A gente sabe que todas as escalas elas são imperfeitas, né? Não existe uma escala ideal, mas se você passa a utilizar sempre a mesma escala no seu serviço, ou a mesma escala para o mesmo paciente, as falhas delas se anulam porque o efeito comparativo se sobressai. Então você consegue avaliar se aquela criança está cada vez mais sonolenta, se aquela criança está cada vez mais agitada. E até seria uma recomendação de se aplicar a escala antes de sedar, por exemplo, uma criança de modo intermitente. Então não é simplesmente falar que a criança está agitada. Até porque muitas vezes essa agitação é o sinônimo de uma abertura ocular apenas, né? Então a criança pode acordar, a criança pode se movimentar mesmo estando entubada. O que ela não pode é sofrer, ela não pode ter uma agitação que vai
lesar a via aérea dela ou que vai aumentar o risco de uma extubação não planejada. Então, essas escalas elas acabam sendo muito importantes para isso, para estabelecer indicações mais precisas, né, de sedação intermitente ou aumento de sedação contínua. Então, quando a gente aplica e consegue avaliar de modo mais objetivo, mesmo sendo uma escala subjetiva, uma escala observacional, isso nos coloca a possibilidade de ser mais econômico, principalmente na hora de sedar. Quando a gente diz isso, não é uma posição contra a sedação, mas é de uma sedação feita de qualidade, de onde realmente, né, ela vai ser indicada de modo mais racional. E aí, pensando na parte, a gente já compreende essa questão, né, do tratamento não farmacológico ambiental. A parte farmacológica, o que as pessoas podem ter, né, pensando no delírio a princípio, depois a gente fala um pouquinho da abstinência, mas que você institui no dia a dia, que você tem percebido, que tem impactado positivamente, e também de acordo com a literatura, né? O delírio, ele teve um grande avanço no tratamento farmacológico a partir de hospitais psiquiátricos mesmo, né? Onde é muito frequente, né, os pacientes terem delírio, seja por uso de fármacos lícitos ou ilícitos, né? E essa sequência de tratamento passou a ser incorporada, então, pelas UTIs. Inicialmente fazia-se muito apenas as sedações pontuais, né? Então, agitava, fazia um benzodiazepínico, ou a clorpromazina, até a prometazina, né, muitas vezes era feito com o intuito de acalmar o paciente, digamos assim. Mas passou-se a perceber que o simples fato de você tratar pontualmente não apenas interrompe o ciclo, como alimenta, né? Então você passa a utilizar fármacos que, de certa forma, também estão associados à evolução para o delírio. E foi então que os antipsicóticos passaram a ser incorporados, né, como medida terapêutica. Inicialmente o haloperidol, né, o Haldol, que de todos é o único que tem a apresentação para ser feita por via intravenosa, porque até a clorpromazina atualmente passou a ter a restrição para o uso intramuscular. Porém, o haloperidol ele é cercado de muitos eventos adversos. Controla bem o delírio? Controla, ele é altamente eficaz, mas por ter muitos eventos adversos, ele não pode ser considerado efetivo e nem eficiente. Então, muitas manifestações extrapiramidais, tremores, cialorreia, trismo, hipertonias das mais variadas. E sem contar a demora mais lenta para a recuperação desse paciente após o período de sedação. E foi então que vieram os novos antipsicóticos, que têm, em teoria, a mesma capacidade de controlar os sintomas do delírio, porém com menos eventos adversos. E atualmente, nesse grupo, a gente cita principalmente a quetiapina e a olanzapina. Das duas, a olanzapina é a mais nova. Então, teoricamente, é aquela que menos eventos adversos traz para o paciente. A quetiapina, inclusive, ela é um pouco mais sedativa. Né? Então, ela funciona bem para aquele paciente que tem delírio hiperativo. Então, ela ajuda, inclusive, a promover sono, ajuda a restabelecer o ciclo de sono-vigília. Porém, é uma medicação que tem que ser usada com cautela, porque ela, inclusive, pode evoluir com uma síndrome serotoninérgica, né? Uma síndrome neuroléptica aguda. E a olanzapina, apesar de não ser tão sedativa quanto a quetiapina, ela tem como segurança a menor incidência desses eventos adversos que são importantes, né? Então, ela, de certa forma, trata o delírio, não induz uma sedação excessiva, ajuda, sim, a estabelecer um ciclo de sono e vigília mais saudável, mas é muito limitada pelo custo, né? Então, poucos hospitais acabam tendo como medicação padronizada por conta do custo da medicação. Uma caixa com 30 comprimidos custa aproximadamente R$1.000, né? Então, diferente da quetiapina, que é adquirida por menos de R$100. Então, acaba sendo a limitação aí a questão do custo mesmo. Mesmo o haloperidol, há situações em que eu já vi você usando e que foi incrível, né? Porque, por exemplo, a gente já teve situações de crianças... a criança, vamos dar um exemplo específico, queimada, né? Ficou com a gente muito tempo. E aí, a princípio, as coisas mais controladas, aí recebeu alta. E ela retorna depois para nós com franco desconforto respiratório, agitação psicomotora,
Daquela coisa assim, a sensação que dava, falhou a extubação em algum momento, vai ter que entubar de novo, tal. E eu lembro de você analisando a situação e fez o medicamento e a criança simplesmente tirou com a mão, né? Então, também há situações em que ele é bem-vindo, né? Essa situação específica, essa criança específica, né, foi até interessante lembrar, né? Hoje nós tivemos as comemorações, né, do próximo mês, que é o mês de prevenção das queimaduras, né? E, de fato, inclusive, naquela época a gente ainda não tinha muita política da alta direto para casa, né? Então essa criança tinha recuperado da fase aguda da queimadura, dos procedimentos. Na verdade, ela tinha todos os enxertos bem cicatrizados, né? E ela precisou descer para a enfermaria para terminar o tratamento, tempo de antibiótico, realimentação. E essa vaga foi pedida porque, teoricamente, a criança encontrava-se em estado epilético, né? Estado de mal epilético. Isso, era isso mesmo, lembrei. E quando, na verdade, não era... super desconfortável. Desconfortável, agitada, com muitos movimentos, talvez involuntários mesmo. Uhum. Mas nada que fosse realmente sugestivo de convulsão. Tanto é que foram essa e uma situação anterior que nós acabamos utilizando o haloperidol de modo intravenoso por 48 horas para esfriar o processo, depois fazendo uma transição para os outros antipsicóticos. E, de fato, depois da primeira dose, o efeito foi impressionante. Ela nem dormiu, ele se acalmou simplesmente e no outro dia já estava até se alimentando por via oral, né, porque realmente controlou os sintomas do delírio, né, especificamente. E um caso anterior é um menino que completou já 18 anos, né, que foi vítima de um politraumatismo e que num determinado dia parecia que estava tendo um surto psicótico, gritando, se agredindo e quase que agredindo as pessoas. E não é por vontade dele, é uma consequência de um evento orgânico que é o delírio. E aí também foi só iniciar com haloperidol de modo intravenoso. No mesmo dia já estava calmo, conversando, interagindo e nem se lembrando, na verdade, do que tinha acontecido. Né? Naquela época a gente nem falava muito de delírio, né? Foi em 2014, né? Então, assim, entrando em 2015, 10 anos atrás, né? Quando passou realmente a gente a levar mais a sério. Então, esse menino anterior nos trouxe esse alerta de querer cuidar mais dessa parte do delírio. E a outra criança que era grande queimada, fez com que a gente tivesse um casamento com essas crianças, porque hoje, uma vez que eles entram na UTI, eles só saem direto para casa. Né? Então, já há quase 10 anos que o grande queimado, nós assumimos ele integralmente, desde o período do trauma em si, durante toda a recuperação e mantendo eles até condições de alta para casa. O grande queimado a gente cuida especialmente, porque são crianças que têm uma internação dolorosa, sofrida, né? Longa, enfim, e dificilmente eles escapam de um quadro desse, né? E às vezes realmente está bem na parte respiratória, hemodinâmica, mas não está bem em outros aspectos. Então, essa prudência, às vezes, de conseguir manter essa criança com esse suporte ali intensivo e depois da alta direto para casa, acaba também evitando reinternações, né? E depois acompanhamento ambulatorial, né? Que é um outro ponto. Esses medicamentos, vai para casa usando? Para o delírio, é muito raro ir para casa usando a medicação. Nós até gostaríamos, em algumas situações, de prescrever, mas cai no impedimento maior, que é o custo, né? Uhum. E já tivemos crianças que foram com quetiapina para casa, mas a gente tem que ter, assim, não vou dizer confiar na família, a gente tem que ter a certeza de que a família entendeu o que nós orientamos. A responsabilidade é nossa, orientar corretamente esse paciente. Como não existe formulação de suspensão, não existe uma formulação líquida, você tem que diluir comprimido. E aí diluir comprimido, não basta a gente escrever lá um comprimido em tanto de ml de água e oferecer tanto. A gente tem que mostrar mesmo, tem que deixar a mãe fazer, né, antes de ir para casa. Porque se numa dessa ela não entende bem por nossa culpa e administra uma dose, por exemplo, 10 vezes maior, a chance dele evoluir com uma síndrome neuroléptica aguda é grande. Então a gente acaba proporcionando um fator de risco maior ainda para esse paciente, né? Então, idealmente, nós daríamos alta com olanzapina, mas
Quem que tem R$1.000 para comprar uma caixa que você não vai usar nem a caixa inteira, né? Nem nós conseguiríamos comprar uma medicação dessa no nosso dia a dia, né? Então acaba sendo limitante. Então, para o delírio especificamente, a intenção é sempre tentar suspender a medicação antes de ir para casa, nem que seja na véspera. Já a abstinência não, daí a abstinência em muitos casos tem que ir para casa usando a medicação, né? Já vamos aproveitar o gancho da abstinência. Então, a gente conseguiu definir, né, a princípio, no início do podcast, você, né, pegou agora, no meio do caminho, volta lá no comecinho do episódio, mais ou menos a diferença entre um e outro. Focamos um pouco mais no delírio, mas a gente sabe que, apesar de, às vezes, os sintomas se confundirem, ou, né, acabar sendo sobrepostos ali, a abstinência, ela segue um curso específico, né, que é algo mais orgânico ali, né? A abstinência é uma doença totalmente orgânica mesmo, porque ela tem relação com a privação daquele fármaco que até então a criança vinha utilizando. Então existe uma questão biológica que é a avidez que o receptor fica na falta desse medicamento. Então, historicamente, ela sempre foi relacionada ao uso de opioides, mas hoje a gente sabe que ele não é o principal vilão dessa história. O principal vilão hoje tem nome, chama midazolam. Não é só para a abstinência, mas para o delírio também. Então, por isso que é um fármaco que, para uso contínuo, nós temos evitado a todo custo, porque a gente sabe que prescrever midazolam contínuo é aumentar a chance de abstinência e aumentar a chance do delírio. Então, atualmente, o midazolam contínuo ele tem sido usado somente para tratar estado epilético. Tem tentado evitar estado de mal epilético, porque esse mal é um termo muito abstrato, né? Então, e é o único idioma do mundo que usa esse mal é o idioma português, né? Então, em qualquer lugar do mundo é estado epilético, é estado asmático, né? Então, só é usado para a situação do estado epilético. Então, é importante a gente saber disso, né? Porque no caso da abstinência, por exemplo, aquele receptor dos benzodiazepínicos, ele fica ávido pela medicação. Ele fica ávido por estar ligado a esse mesmo fármaco ou algo que seja parecido com ele. Então, os sintomas eles são orgânicos. Então, na criança, sempre que a gente fala em abstinência, a gente vem na ideia aquele paciente agitado, né? Que é o que os filmes nos mostram, né? Os abstinentes, né? Mas na criança não é bem assim. O lactente, por exemplo, que passa pelos sintomas da abstinência, ele vai ficar choroso sim, ele vai ter período de agitação psicomotora, mas muitas vezes ele tem como manifestação uma diarreia, ou uma distensão abdominal, ou eventualmente hipertermia, hiperpneia. Então ele passa a ter períodos assim de frequência respiratória mais alta. Não é bem um ataque de apneia porque não tem esforço, a gente percebe que é só uma frequência respiratória elevada. E sem contar que ele pode ter automatismos, então movimentos que são involuntários, sejam clonos, sejam mioclonias, sejam abalos, sejam tremores, e infelizmente frequentemente rotulados também como convulsão. Febre, né? A febre que pode também disfarçar ali ou até ficar muito próximo das manifestações de uma infecção. Então são sintomas bastante orgânicos mesmo. No fim, a agitação psicomotora é o que menos traz prejuízo, né? A dor abdominal, a cólica, a distensão abdominal, a diarreia, vômitos, hipertermia são sintomas que mais frequentemente afligem essas crianças. E diferente do delírio, que tende a ter uma recuperação mais rápida, a abstinência ela pode levar semanas para desaparecer. Recentemente nós tivemos 2 lactentes, né? Recentemente não, já faz mais de um ano, foi em comecinho de 2023, que foram para casa e quando voltaram uma semana depois, no segmento, a gente percebeu que tudo que a família relatava era que a criança continuava tendo sintomas de abstinência em casa e tivemos que reintroduzir o tratamento e esse tratamento estendeu-se para um período de 4 a 8 semanas, para depois então a gente conseguir tirar e ele voltar a ter uma vida que era parecida com o que ele tinha antes, né? E também tem escalas de mensuração, né? Assim como o delírio tem escalas específicas, também tem escalas específicas para mensuração da abstinência, né? E que são validadas há mais tempo do que a de delírio, Sim. né? Tem uma escala chamada SOFIA ou SOFIA, né? Se muitos falam na língua inglesa, que pode ser usada para as duas situações, né? E que permite ali, de modo comparativo, analisar exatamente os sintomas tanto comportamentais
quanto aqueles que são observados nessa criança. E, novamente, né, é importante porque a abstinência ela tem tratamento, mas ela é muito mais prevenção do que tratamento, mas uma vez que a gente está tratando, é importante você avaliar a eficácia do seu tratamento, e essas escalas ajudam exatamente nisso, né? Então, se a pontuação mais alta sugere uma abstinência maior e 3 dias depois de iniciar o tratamento essa pontuação cai, por mais que a escala seja falha, ela compensa por si mesma, né? Então, a queda da pontuação mostra uma resposta mais adequada ao tratamento. E aí, pensando no tratamento, a criança está lá usando medicação de uso contínuo, tem uma perspectiva de extubação, né? Em que momento você começa a pensar na abstinência? Eu imagino que seja quando entuba, né? Porque a parte, tá bom, preventivamente, o que a gente pode fazer para reduzir? Mas na parte operacional, né? Em que momento que começa a fazer uma terapêutica mais direcionada? É muito individual, né? Em teoria, crianças que não usam, que usaram fármacos contínuos por menos do que 72 horas, têm uma chance menor de desenvolver abstinência. Mas isso é muito relativo, né? Com o próprio midazolam, a gente vai falar dele de novo, porque ele tornou-se o nosso inimigo, né, o número 1 agora. Ele, com 24 horas de uso contínuo, já tem o potencial de evoluir com abstinência. E até abro um parênteses aqui, né? Essa criança mesmo que está internada conosco há 42 dias precisou usar midazolam contínuo em altas doses, até 0,8 mg/kg por conta de um estado epilético. Aí essa criança, 20 dias depois de interrompido o midazolam, voltou a apresentar sintomas de abstinência. E não bastou fazer um comprimido de lorazepam para a vida dele modificar completamente, né? Então é um potencial muito grande. Então, teoricamente, o grande fator de risco é o uso prolongado e principalmente quando se usa por mais do que 72 horas. Mas não é só isso. Também a dose tem muita relação. Quanto maior a dose, maior é a chance também de evoluir com abstinência. Tanto é que no caso dos opioides, qual que é o opioide que tem mais relação com a abstinência? O sufentanil, porque ele é o mais potente. Então, ele acaba tendo uma dose maior. E... além disso, então aí pensando nisso é que daí surgiram, né, depois a gente pode falar sobre a questão das medidas preventivas, mas sempre a gente começa a pensar a partir do tempo de uso desses fármacos. Então usou por mais do que 72 horas e está no plano retirada dessas medicações, aí então começa o tratamento com os chamados análogos. Nós temos análogos aos benzodiazepínicos, análogos dos opioides e também o alfa-2 agonista de ação central, clonidina, dexmedetomidina, que também ajudam de modo adjuvante a tratar os sintomas de abstinência. E aí, em que momento que você introduz metadona, lorazepam, né, os análogos? Porque eu vejo que você faz isso antes de descontinuar os medicamentos que estão em infusão contínua, né? De preferência 24 horas antes da suspensão desses fármacos, né? Tanto é que existe até uma regra, né, que a gente encontra referência na literatura. Por exemplo, no caso da abstinência aos benzodiazepínicos, em que a gente usa o lorazepam como um análogo. Então, você começa com o lorazepam, normalmente ele é feito de 6 em 6 horas. Na primeira dose, não faz nada com o midazolam contínuo. Na segunda dose, reduz 50% do midazolam contínuo. Na terceira dose, fica 25% da dose inicial. E na quarta dose, aí você suspende o midazolam. Então, ele vai ter recebido 4 doses de lorazepam, ou seja, 24 horas de terapêutica. Essa regra pode ser aplicada à metadona também. A metadona é o análogo dos opioides. Então, idealmente, é a mesma regra. Na primeira dose, não se faz nenhuma redução do opioide. Na segunda dose, 50%. Na terceira dose, 25%. E na quarta dose, suspende o opioide. Só que como metadona é feita de 12 em 12 horas, esse processo leva 48 horas. Então esse é o cenário ideal. Às vezes a gente não consegue fazer isso porque o que acontece? Na medida que a gente vai reduzindo a medicação contínua, a criança passa a acordar com mais frequência. E aí não adianta nada você reduzir o contínuo e começar a fazer 1, 2, 3, 4 doses intermitentes.
Nós chegamos a ter situações em que houve 14 administrações intermitentes num período de 12 horas, né? Então aí não adianta, né? Então todo aquele planejamento acaba não sendo bem executado, né? Por isso que tem que individualizar, né? Também saber como que a criança tolera isso, se não tolera, perspectiva de extubação, preparo, às vezes o manejo da equipe, paciência também da equipe, de saber que vai ser uma fase mais complicada ali. Muita coisa envolve esse processo, né? Dimensionamento, porque a gente sabe que a partir do momento que começa a reduzir, que a criança agita, é queda de saturação, é tentativa de extubação, né? Ela vai tentar tirar esse tubo da boca, ela fica mais secretiva, ela fica mais desconfortável, fica assincrônica com o ventilador, fica muito mais agitada. Então, tudo isso é um fator desafiador para a equipe, que é esse processo, né? Do preparo para a extubação ali. E, claro, isso, de certa forma, pode impactar com risco de falha ou não. Então, é um desafio e é muito individualizado. Por mais que eu vejo... E o pessoal pergunta bastante na nossa comunidade, né? Como a gente consegue fazer os passos ali. Só que isso acaba, por mais que tenha uma recomendação, uma diretriz, né? Um protocolo institucional, e aí vai muito também da instituição, ainda assim a gente tem que ter a flexibilidade de conseguir fazer essas adaptações, né? Porque não significa também que você vai tratar e anular o efeito, mas talvez que consiga fazer com que a criança apresente menos intensidade desses efeitos. E quanto maior o tempo que a gente está usando essas medicações, mais difícil é. Tanto é que muitas vezes, na prática, a gente nem consegue tirar a medicação contínua. Ela é estubada, fazendo uso daquela medicação contínua, e ela vai sendo reduzida gradativamente, mesmo que já tenha sido iniciado o análogo antes, né? Porque quanto maior o tempo, mais tolerante ela fica ao fármaco. E aí, desenvolvendo a tolerância, que é um evento, a parte dessas duas outras situações que a gente está falando aqui, mais altas são as doses que ela vai usar. Então acaba, de certa forma, sendo mais difícil ainda. Então, por vezes, a gente extuba a criança e ela continua usando lá a acetamina contínua e vai reduzindo percentualmente a cada período de horas. Ou mesmo o opioide vai reduzindo gradativamente. Então acaba sendo realmente... É muito difícil, né? É muito raro a gente conseguir suspender a medicação muito antes, né, ou reduzia de modo mais rápido a medicação antes da extubação, porque a criança vai acordar, vai se agitar e muitas vezes vai acabar recebendo uma sedação de modo intermitente. E a outra situação que é desafiadora também é fazer esse processo de retirada da medicação em quem não pode usar a via digestiva. Apesar de ser uma solicitação nossa, né, a metadona intravenosa, e o lorazepam intravenoso, que não é uma solicitação nossa, porque ainda não é liberado para comercialização no Brasil, nós temos só a via digestiva. Então, quando a criança não tem a via digestiva autorizada para o uso, né, seja qual for a causa, aí resta para nós fazer a retirada desses fármacos continuamente mesmo, mas reduzindo tipo 20% por dia. Tanto é que vai chegar uma hora que lá, a gente começou com 2 microgramas quilo-hora de fentanil. Uma semana depois ele está usando 0,2. É claro que essa dose não é analgésica, mas a intenção não é promover analgesia. A intenção é evitar que ele sofra os sintomas decorrentes da abstinência aos opioides, por exemplo. Aqueles protocolos de despertar diário, em pediatria é mais difícil de ser aplicado, porque a gente tentou fazer isso, né, em alguns momentos, só que a criança acorda, ela agita, às vezes estuba, né? É diferente do adulto, que o adulto compreende um pouco mais o cenário, que é algo que realmente você percebe que para o adulto já é bem instituído e muito bem colocado ali na literatura. Para a criança tem na literatura, mas para operacionalizar isso é bem difícil, né? Porque ela acorda de judiação, a gente depois volta com uma dose reduzida, mas tá, e nesse time aí ela vai... né? Enlouquecer ali, né? É difícil para a equipe conseguir gerenciar. O produto funciona bem mesmo, né? Por um tempo nós usamos o espaço que é hoje a UTI 2, e eu me lembro que existia lá uma tabela de um quadro de vidro que tinha lá o leito de 1 a 8, né? Eram 10 leitos, né, na UTI 2. E que lá, assim, de acordo com o leito, tinha um dia específico para fazer o despertar diário, né? Então já estava tudo programado. Então o produto funciona porque realmente, assim, você consegue conversar com ele. Às vezes ele fica até sentado numa poltrona. A gente vê isso acontecer, né? Entubado e sentado.
não é ruim de ver, sabe? Ele está confortável. Se ele estivesse sofrendo, ele não estaria naquela posição, né? Mas a criança tem exatamente esse inconveniente. Ela não vai colaborar com você. Como é que você vai falar para um lactente de 6 meses para ele ficar quietinho durante aquelas 4 horas em que a medicação foi interrompida, né? Então, o conceito na teoria significa isso, né? Interromper a infusão por 4 horas e quando voltar 4 horas depois, com uma dose 25% menor, né? Então, teoricamente, em 4 dias, você conseguiria fazer 4 despertares, possibilitando, então, a suspensão depois disso. Mas aí na criança passou-se a observar que quem tentava fazer isso, e era o que a gente observou também, você não conseguia chegar nas 4 horas e muitas vezes tinha que voltar na mesma dose ou até dose maior. E essa própria revisão de 2022, ele coloca mesmo que não tem mais aplicabilidade, né? Ele se posiciona como não recomendado. Então, o despertar diário de modo intermitente na criança passou a ter esse rótulo, né, de não recomendado, porque as observações prospectivas e retrospectivas mostraram que não atingiu o objetivo pretendido. É, o que é previsível, né? A criança vai acordar, ela não vai colaborar. Nossa, acho que a gente conta nos dedos, não enche uma mão, né? De criança que às vezes acordou em situação e colaborou. É bem complicado. Mas são situações que acho que é interessante a gente fazer essa comparação com o adulto, que vem na literatura, né? A gente já tentou, já fez o teste na nossa instituição por um tempo e realmente viu que não funcionou muito bem. Uma outra dúvida, Precedex e clonidina juntas, medicações juntas, sim ou não? Pensa que aquela criança está super abstinente, que ela, meu Deus, não sei mais, né? Isso já foi dúvida da comunidade, não sei mais o que fazer, né? Já está com metadona, já está com lorazepam, está com Precedex, está com clonidina. Qual que é o limite terapêutico aí? O que casa, o que não casa, o que bate uma coisa com a outra? Então, sempre que a gente tem 2 medicações que elas ocupam o mesmo receptor, ele não vai permitir a ligação das 2. Então, você vai acabar tendo ineficácia de pelo menos uma delas ou das 2. Quando você utiliza clonidina junto com dexmedetomidina, junto com o nome comercial mais conhecido Precedex, essas 2 medicações têm como alvo a ligação no receptor alfa-2, localizado no sistema nervoso central. Mas é uma briga injusta, né? Porque a afinidade da dexmedetomidina é 200 vezes maior. Então é como se a gente estivesse desperdiçando a clonidina. Ela não vai se ligar porque a dexmedetomidina estará ligada lá, né? O que pode ser feito muitas vezes é uma transição. Então você está usando a dexmedetomidina contínua e quando se faz a suspensão, a gente passa a fazer clonidina intermitente. Inicialmente de 6 em 6, depois de 8 em 8, de 12 em 12, até fazer uma vez ao dia. Até porque hoje tem sido relatado abstinência aos alfa-2 agonistas também, numa proporção muito menor, mas tem acontecido, né? A diferença das 2 é meia-vida, né? Então, o Precedex, a dexmedetomidina, meia-vida de 15 minutos, 10 minutos. E a clonidina já tem uma meia-vida de algumas horas, né? Mas a afinidade pelo receptor do Precedex é muito maior do que o da clonidina. Então, sempre que a gente tem que prescrever uma medicação sedativa, é importante saber qual o receptor que ela vai se ligar. É a mesma coisa de prescrever midazolam com propofol junto. Os 2 utilizam o mesmo receptor. Então, tem que ter um certo equilíbrio ali, né? Tanto é que a terapia multimodal, que é uma das ferramentas que a gente tem hoje de prevenção da abstinência e até mesmo do delírio, o conceito básico dela é você usar 3 ou 4 fármacos muitas vezes, mas que agem de modo independente. Porque a intenção daí é você usar doses menores, porque cada um vai ocupar o seu receptor específico. E eu acho que esse termo analgoxidação multimodal ele é aplicável e objetiva vários desfechos, né? Não só para potencializar efeito sedativo analgésico para a criança, mas para essas prevenções. Então, é algo que também veio para ficar, né? Tanto é que, assim, atualmente a gente, né, com o desuso, né, digamos assim, ou com a redução do uso do midazolam contínuo, o nosso foco maior hoje é tentar evitar o uso do opioide de modo muito contínuo. Então, a analgosedação multimodal e o rodízio, né, entre os fármacos
eles ajudam muito nisso, para que a gente consiga que, pelo menos por 72 horas, aquela criança fique sem receber o opioide. Então, fazendo isso, certamente a gente vai reduzir, sim, as manifestações de uma abstinência, e se isso permitir que o tempo de medicação contínua seja menor, vai acabar prevenindo o delírio também. A lidocaína veio bem forte, né? Recentemente é algo que você tem usado bastante. Inclusive, assim, ela está entrando como uma opção até para lactentes menores e recém-nascidos, né? Porque como ela tem uma ação semelhante à cetamina, né, que ela promove analgesia e sedação também, ela é uma ferramenta para que você fique ali 3 dias sem usar o opioide. Ou até, muitas vezes, ficar 6 dias sem usar o opioide. Que você pensa assim, você usa 3 dias de fentanil ou qualquer outro opioide sintético, aí nos próximos 3 dias você deixa com a cetamina e nos próximos 3 dias você deixa com a lidocaína para depois, então, se necessário, voltar com o opioide. Então a gente consegue reduzir bastante, né? A lidocaína era uma medicação que estava meio condenada ao ostracismo, né? Porque na parada cardiorrespiratória ela perdeu lugar para a mildarona. Durante um tempo a mildarona era uma medicação cara, então tinha muitos serviços que não tinha. Hoje não. Hoje tornou-se um fármaco acessível para a maior parte dos serviços de saúde. E a lidocaína, então, passou a ser usada somente para infiltração, né? Para fazer uma sutura, para dar um ponto, para fazer alguma coisa. Não que ela não seja usada como opção para parada, né? Não é isso. Mas ela pode ser usada na falta, né? Na falta, mas a preferência é a mildarona. E aí, então, com a falta de medicação que houve durante a pandemia, a lidocaína, assim como outros fármacos, voltaram a fazer parte desse rol de medicações que estão disponíveis. Então, nós temos usado, sim, no nosso dia a dia. As doses normalmente é de 0,5 até 2 miligramas por quilo por dose, mas tem referência na literatura que chega até 4 miligramas por quilo por hora. Só lembrar da concentração, né? Então, todo fármaco que é novo ou todo fármaco que voltou recentemente, as agências governamentais, FDA no caso dos Estados Unidos, Anvisa no caso do Brasil, eles ficam muito em cima em relação à segurança medicamentosa, né? Então, a lidocaína, se for feita de modo intermitente, como é feito na parada, por exemplo, a concentração tem que ser no máximo de 5 miligramas por ml. E no caso do uso contínuo, ela tem que ser no máximo 2,5 miligramas por ml. Então, normalmente, ela é muito diluída. Então, a criança acaba recebendo 6 ml hora, 7 ml hora, porque ela exige uma concentração aumentada. E essa segurança é exatamente levando em consideração o potencial que ela tem de aumentar o intervalo QT. Principalmente se você está usando outras medicações que fazem isso também, como o alfa-2 agonista de ação central. Da onde a gente tira informação? Da bula. Né? Se alguém perguntar, tem referência na bula, né? É sempre importante procurar as bulas que são autorizadas pela Anvisa, né? Então não é uma única medicação, então sempre vai ter lá, né, autorizado pela agência regulatória. E quem tiver a paciência, né, de explorar um pouco o site do FDA, ele é muito entroncado, ele tem página sobre página, mas a gente encontra muita informação sobre segurança medicamentosa. Eu digo paciência porque, assim, se você digitar o nome lá, lidocaína, ele vai trazer um monte de artigo. Aí você seleciona um deles. Dentro desse artigo, não é bem um artigo, é uma página, né? Aí tem vários links para cada coisa que você quer achar. Então você tem que ir clicando em um, tem que clicar no outro. Uma hora você vai achar uma recomendação específica sobre a concentração da medicação. E quando você encontrar essa recomendação, você vai ver que abaixo tem o link de toda a bibliografia que ele utilizou. Então, é interessante explorar um pouco esses sites. O da Anvisa eu acho um pouco mais difícil porque ele não é só confuso, ele não tem as mesmas informações, né? Então, o FDA, apesar dele ser confuso, ele é muito rico de informação. Acho que a confusão dele é exatamente por isso, porque ele tem muita informação dentro de uma mesma página, né? Muito bem. Alguma coisa mais para a gente acrescentar que você acha importante? Acho que o mais importante de tudo é, de fato, assim, reconhecer que essas duas entidades nosológicas, né, essas duas situações clínicas que não são doenças, né, são eventos, né? Eles estão presentes nas UTIs, desde recém-nascido até UTI de adulto. Não deve ser subestimado.
Então, no caso do delírio, reconhecido precocemente dentro das suas variabilidades clínicas. E no caso da abstinência, a prevenção, né? Então, a prevenção da abstinência, as duas maiores ferramentas que a gente tem são essas duas que nós comentamos, né? A terapia multimodal, a analgosedação multimodal, que permite o uso de doses menores de fármacos, e o rodízio, né? O rodízio já está bem instituído para nós, né? Ele é oficial mesmo já há muitos anos, né? Que a cada 72 horas é feito o rodízio desses fármacos. É uma maneira efetiva e eficiente de se tentar evitar a abstinência. E uma vez que você tem uma programação de extubação, né, de retirada desses fármacos, já iniciar então com os análogos. E a terceira e última é esquecer por hora do uso do midazolam contínuo, né? Porque isso realmente está demonstrado o impacto dele sobre o delírio e sobre a abstinência. Não estamos falando do midazolam intermitente, é outra história. Então, quer usar o midazolam para sequência rápida de intubação? Pode. Quer de modo ali pontual durante o dia usar, mas não deixar para ser feito de 2 em 2 horas, não deixar para ser feito de 4 em 4 horas, porque isso é quase como usar continuamente. Então, daí não adianta a gente deixar de prescrever o contínuo, mas fazer intermitente de 2 em 2 horas. É pior do que usar o contínuo. Salvo nas situações específicas, né? Como o mal epiléptico, né? Isso, o mal epiléptico ele ainda é a primeira opção, né? Na verdade, tanto para criança maior quanto para recém-nascido. Uma vez que evolui para o estado epilético, ele é a recomendação número 1 para esses casos, né? Muito bem. E esse é o episódio 63, né? O nosso foco foi dar uma pincelada sobre abstinência e delírio. Para quem gostou, na nossa comunidade tem essas aulas e muito mais. Arnildo detalha cada medicamento um por um, falando de vantagens, desvantagens, dosagens, como administrar. E a nossa comunidade vem crescendo, a gente convida vocês a vir conhecer. E os próximos episódios teremos mais convidados. E se você quiser algum tema específico, coloca aqui. Curte esse episódio, esse dueto. Se você gosta de duetos assim que a gente faz de vez em quando, né? Para falar um pouco das nossas experiências, comenta, compartilha. Muito importante, métricas para nós neste momento. Então vai lá no Spotify, pega lá as 5 estrelinhas, começa a seguir a gente no Spotify, também no YouTube, também, e compartilha com os colegas, com os profissionais que vão se beneficiar com essas informações. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Obrigada, Arnildo. Obrigado.